Boa tarde, o meu nome é João Teles. Estamos de volta para mais um episódio da Buzzword Banking Industry. Antes de começar o segundo episódio, gostaria de agradecer humildemente todas as mensagens recebidas, todas as chamadas, foram imensas. Sinto-me verdadeiramente honrado e lisonjeado e genuinamente espantado com todo o alarido criado e o feedback recebido. Sinto-me mais responsabilidade neste momento e mais motivado para dar continuidade a este projeto. Gostaria, no entanto, de reforçar que a Buzzword tem dois grandes objetivos. O primeiro objetivo é dar visibilidade a um setor que é um dos setores mais importantes do nosso país, a Banca Nacional e quem lá trabalha. O segundo grande objetivo é tentar descodificar, com a ajuda de especialistas e de uma forma simplificada, estas novas expressões que diariamente somos assolados. Blockchain, Bitcoin, digitalização, Trade Finance, Supply Chain Finance, Cloud, SaaS, só para dar alguns exemplos. Pela Buzzword irão passar variedíssimas pessoas ligadas direta ou indiretamente à Banca Nacional. No primeiro episódio tivemos a honra de contar com o Dr. António do Banco Português de Gestão e hoje temos um grande entrevistado que nos irá ajudar a descodificar uma área que para mim é das áreas mais interessantes. Este episódio e todos os outros episódios vão estar disponíveis em todas as plataformas. Por favor, subscrevam o canal, comentem, partilhem, mas acima de tudo volto a pedir-vos encarecidamente, subscrevam o canal, que é uma forma de mantermos este canal vivo. Posto isto, é com muito prazer que vos apresento o meu convidado. Nuno Alves é o responsável operacional de Trade Finance do Banco Atlântico Europa. E ele apresenta-se desta forma: licenciei-me em Economia pelo ISCTE no ano 2009. Ingressei no programa de estágios do Banco Espírito Santo, o antigo Banco Espírito Santo, no programa 360, para gestor de uma carteira de clientes de um segmento afluente. Assim que comecei a trabalhar no banco, senti que tinha a necessidade de aprofundar alguns conceitos e o que me levou a tirar uma pós-graduação em mercados financeiros no INDEG ISCTE. Posteriormente surgiu uma oportunidade, através de um programa de mobilidade interna, de transitar para a área de créditos documentários. E é aqui que tenho o meu primeiro contacto com o Trade Finance. No ano 2012, fui convidado para um novo desafio no Banco Atlântico Europa, o de desenvolver de uma folha de papel em branco uma área de Trade Finance. Até a presente data, este tem sido o caminho que temos feito, o de colocar o banco como um player de referência nesta área para fazer a ponte com Angola. Bem-vindo, Nuno. Muito gosto, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite, é uma honra e acho que aquilo que hoje vamos discutir, conversar, vai ser muito interessante. Bem-vindo. João, antes de mais queria agradecer aqui a oportunidade de estar presente, de partilhar aqui um pouco desta informação que eu acho que é necessária e que faz falta e no fundo também parabenizar aqui esta iniciativa, porque são iniciativas como estas que nos permitem fazer aqui a divulgação de conhecimento e eu sou apologista que quanto mais fluir o conhecimento, melhor fazemos o nosso trabalho e mais fácil será para toda a gente. E eu honestamente agradeço, porque eu sei que foi um esforço para estar cá, agradeço imenso o tempo que vai estar connosco. Eu gostaria de começar, como é panágio aqui da Buzzword, começar um pouco pela sua vida pessoal / académica. Eu gostava de saber um pouco o seu processo escolar até chegar ao Banco Espírito Santo, se não se importar. Sim, então o meu nome é Nuno Alves, como já foi dito, tenho 41 anos, sou casado, desde há 8 anos para cá muito mais realizado, sou pai de uma Madalena, mas o meu percurso académico, antes de ingressar no ISCTE, no 10º ano, quando temos que fazer aquelas escolhas do segmento, no fundo fui para aqui ao 3º agrupamento. Eu sempre gostei de matemática, não gostava muito de física nem química, daí a saída natural do agrupamento 1, o encaminhamento aqui para o 3, a parte de economia. Costumo dizer um bocadinho a brincar que os economistas foram feitos para que os meteorologistas não passassem vergonhas a ser os únicos que falham nas previsões. E ingressei então no ISCTE, fiz aqui o meu percurso, na altura ainda pré-Bolonha, da licenciatura.
Quando estava no último ano a terminar a minha licenciatura de Economia, surgiu então, quase que por acaso, eu estava nos corredores da faculdade e passo por um programa de estágios BES 360. Na altura fui-me informar um pouco, porque nem tinha bem a noção do que era um segmento A. Estava no último ano de faculdade, ainda não tinha essa experiência. Fui ler sobre o programa, despertou-me ali interesse e foi assim que apresentei a minha candidatura e que fui seguindo. Isso foi quase uma segunda universidade, não é? Esses estágios. Exato. Houve um investimento muito forte para este segmento e eu recordo-me que nós tivemos cerca de 1 mês e meio em sala. Ou seja, tínhamos formações do IFB, fiscalidade, cálculo financeiro, ou seja, quem teve o privilégio de ingressar neste programa teve uma boa base ali de preparação no fundo, porque nós tínhamos conceitos académicos e aquilo que nos fez foi complementar mais para nos preparar para a realidade que iríamos enfrentar. Exatamente. E no fundo, o banco na altura e o objetivo deste programa era trabalhar ali um segmento específico de clientes, no fundo, trabalhar a literacia financeira dos clientes, apostar na diversificação. Já nesta altura se investiu bastante em ferramentas informáticas. Recordo-me agora que havia uma aplicação que era um mapa 360, que fazia aqui o planeamento financeiro todo da vida da pessoa. Inclusive conseguíamos ter aqui uma análise preditícia da idade da reforma, quanto é que era necessário poupar, e estamos a falar já... Qual foi a necessidade? O que é que sentiu para tirar a pós-graduação? Porque teve ali um período experimental de trabalho, teve contacto com a realidade. Como é que surgiu então essa necessidade? Ou seja, no fundo, grande parte desta formação que fiz em sala e depois fruto da atividade do dia-a-dia, desta apresentação de soluções a clientes, senti que havia aqui a necessidade de trabalhar, de investir aqui na parte de mercados financeiros. Bem. E depois havia aqui também a questão que na altura sempre foi sexy e as pessoas achavam que entrar no banco, depois a parte de sala, de mercados, sempre teve aquela componente muito sexy, e então a pessoa sentia a necessidade de saber mais e na altura foi isso que me levou a procurar esta pós-graduação, para ter mais conhecimento e para fazer melhor o meu trabalho no dia-a-dia como fazia, e por ter bastante interesse também na área. Então, a pós-graduação, pelo que eu entendo, trouxe-lhe, digamos assim, foi a junção entre a experiência, aquilo foi quase, digamos, um acrescentar académico para os próximos passos. Mas eu antes de entrar agora ainda no segundo bloco do Buzzword, eu queria saber um bocadinho mais sobre quem é o Nuno, pessoa, pai, marido, fora do banco. Tem alguma atividade? Sim, eu atualmente tenho um desafio enorme nas mãos na minha vida pessoal. Ou seja, a minha filha começou a fazer surf e de uma forma inicial eu acompanho, ela tem 8 anos, sou eu que a levo às aulas. Isso é giro. E dei por mim, começou no verão, e dei por mim a assistir a aulas que numa fase inicial são aquelas espumas em que eles apanham com aquelas pranchas enormes e estão ali a apanhar umas pequenas ondas. Entretanto, comecei a ver que a Madalena despertou ali um interesse fantástico e entregava uma energia brutal nas aulas e começou a evoluir bastante. Na altura, o treinador dela, que é um amigo meu, ele disse-me: "Pô, Nuno, deixa ver, porque tipicamente os miúdos começam com muita vontade, é verão, está calor, gostam de praia, mas no inverno é que tu vais ver se ela quer fazer surf ou não." Exatamente. E ficámos pacientemente a aguardar pelo inverno, ela foi fazendo as aulas, sendo que nós fizemos o inverno todo de surf, ou seja, a Madalena chegou a ir para a água, estar a 10 graus cá fora, vestir-se no carro cheio de frio, ir a tremer para dentro da água, sair para aquecer as mãos, e não desistiu. E foi nesse período, eu tipicamente gosto de prever o que é que vem a seguir, e então dou por mim ali a assistir às aulas dela e a pensar: mas isto ela não vai desistir, isto está a ganhar aqui uma tração, ela qualquer dia vai para o outside. E comecei-me a imaginar na areia a ver a minha filha lá longe. E eu não tinha assim experiência, todos nós sabemos nadar, vamos à praia, estamos familiarizados com aquele ambiente de verão, mas eu não consigo identificar claramente um agueiro, onde é que estão as correntes. Exatamente. E essa era a minha preocupação. Então pensei: se calhar eu vou ter que me inscrever e também tenho que começar aqui a fazer surf, pelo menos não ambiciono, como é óbvio, nesta idade agora ser um grande surfista, faço-o por diversão, estou em fase de aprendizagem, mas acima de tudo ter esta componente para poder apoiar a minha filha e para termos aqui uma coisa que podemos fazer os dois. Acho isso espetacular. É engraçado, às vezes nós olhamos para as pessoas, não é, da banca, sempre ali com muita seriedade, e é interessante depois sabermos que existe
um outro lado, uma pessoa por trás, uma pessoa por trás mas isto é muito bonito e eu dou os parabéns assim à sua filha. Posto isto, eu gostaria de entender um pouco mais, que fizemos agora esta parte mais pessoal, de entender um bocadinho mais o que é o dia-a-dia do Nuno. O que é o dia-a-dia do Nuno dentro do banco? Exatamente, ou seja, o Atlântico Europa nasce em Portugal em 2011, ou seja, temos 13 anos, que no contexto bancário é um banco recente. O banco nasce com uma matriz angolana. O nosso segmento core aqui, ao nível empresarial, o nosso objetivo principal é fazer a ponte de empresas que exportam para Angola. Okay. E agora depois trabalhamos aqui um range muito grande de nacionalidades de empresas com ligação à Angola. E isto, digamos, é aqui a nossa matriz ao nível do Trade Finance, desta área de segmento empresarial. Peço desculpa, o que é o Trade Finance? Trade Finance, aqui está. Eu acho que era importante, uma buzzword. O que é o trade? O que é o trade, se nos puder, de uma forma simplificada, descodificar este termo? Trade Finance, ou seja, Trade Finance nós temos aqui financiamento ao comércio internacional. Exatamente. Ou seja, no fundo, como é que nós desmontamos aqui um pouco isto? Ou seja, comércio. Todos nós sabemos a origem do comércio. O comércio, quando duas partes acordam entre si a troco de algo, trocar, digamos aqui, a propriedade de um bem ou de um serviço. Isto é a definição sui generis de comércio. Depois, a questão do comércio, como é que ele se expande? Expandiu-se a partir do momento em que inventaram as notas, as moedas e o crédito. Ou seja, aqui já entramos na parte financeira. No fundo, foi o aparecimento das moedas e notas e do crédito que fizeram disparar o comércio. A componente internacional, como é que surge aqui? Surge com o desenvolvimento do meio de transporte, ou seja, se nós remontarmos aqui ao tempo... Pronto, é isso que eu ia ou seja, já agora, para termos aqui uma definição correta, qual foi a origem, se podemos fazer aqui fundamentar um bocadinho? A origem é sui generis, fala-se da questão do Egito, mas, por exemplo, aqui na Península Ibérica podemos falar da parte quando foi inventado o transporte marítimo, os fenícios que andavam já na Península Ibérica a trocar ouro, ferro, prata, e digamos que foi muito aqui por aí. Isto para dar aqui um aspecto, uma roupagem ao que é que está por trás do Trade Finance. Eu gostaria então, peço imensa desculpa ter interrompido, faltava-me a falar então da questão do core, que depois eu fiz a linkagem com a definição de Trade Finance. Estava-me a dizer que o banco... No nosso dia-a-dia nós trabalhamos muito esta componente de apoio à exportação. Certo. E atuamos aqui como banco correspondente de vários bancos em Angola, nomeadamente no produto que nós chamamos aqui o nosso produto estrela, a carta de crédito. Exatamente, que é um dos instrumentos principais. Mais conhecidos aqui ao nível do comércio internacional. A carta de crédito é um instrumento que surge aqui para dar confiança essencialmente às partes. Ok. Ou seja, pondo um exemplo real em cima da mesa, o João é um importador, está a fazer uma importação em Angola. Eu sou uma empresa que estou na China. Certo. O João não me conhece, nunca interagiu comigo, certamente não irá sentir nenhum conforto em fazer um pagamento antecipado. Obviamente. Mas eu também compreendo que, do meu lado, também não conhecendo o João, não vou meter a colocar a mercadoria num barco e enviar a mercadoria para outro continente e ficar na espera da boa vontade do João para me efetuar o pagamento. Então, no fundo, surge aqui esta necessidade de dar confiança às transações comerciais e este é o papel aqui, digamos, que a banca assume na economia real. E, no fundo, há um banco de um importador, ou seja, o João vai junto do seu banco, pede a emissão de uma carta de crédito que vem para o meu banco e, a partir deste momento, o banco notifica-me. O notificar da carta de crédito significa que eu, neste momento, tenho na minha posse um instrumento financeiro, porque a carta de crédito é nada mais, nada menos do que um meio de pagamento. Exatamente. E que me garante que, se eu cumprir com um conjunto de condições, eu vou receber os meus fundos. E, ao João, por sua vez, garante que só irá pagar se o exportador cumprir com esse conjunto. Ou seja, aqui existe um acordo em três partes e que no meio estará o banco que vai, digamos, intermediar as outras duas partes, é isso? Exatamente. Perfeito. Diga, eu tinha aqui uma pergunta que é, o que é que fez disparar o comércio? Ou seja, o comércio internacional foi evoluindo com base também nos desenvolvimentos tecnológicos. Ou seja, se remontarmos aqui uma grande invenção
nesta área a questão do contentor. Exatamente, que era esse é um ponto relevante, porque todos nós estamos habituados a passar aqui na nossa cidade, a ver os barcos que passam cheios destas caixas metálicas. Exatamente. Como é que isto teve origem? Ou seja, no fundo, o contentor nasce nos Estados Unidos por um jovem empresário que na altura detinha uma empresa de caminhonagem local nos Estados Unidos e estava a assistir ao carregamento de um cargueiro com fardos de algodão. E os fardos eram carregados aleatoriamente no convés, há desperdício de mercadoria, o tempo de carregamento e descarregamento é enorme, ou seja, no fundo há aqui um conjunto de custos associados. Foi aí nessa fase que ele tem a ideia de uma caixa metálica em que pudessem colocar a mercadoria que iria facilitar todo este processo. Inclusive, na sua perspectiva, quando nasce, Sim. interna nos Estados Unidos para transportar depois de comboio ou de caminhão exatamente. O contentor sem ter que descarregar a mercadoria. Outra das grandes vantagens era evitar os roubos e as perdas que existiam na altura. Por exemplo, muitos trades do whisky havia sempre um desperdício e uma quantidade enorme que desaparecia durante este processo. No fundo, aqui é a origem de um mecanismo que vai impulsionar bastante o comércio internacional. Isto em 1957. Em 1966 é feita a primeira travessia do Atlântico com um cargueiro adaptado para estas chamadas caixas metálicas para o Porto de Roterdão. À data já o maior porto do mundo. Na altura, o diretor do Porto de Roterdão teve a visualização de que realmente aquilo estava perante um game changer. Okay. E no fundo apostaram e construíram em Roterdão um terminal só para descarregar estas caixas metálicas. E é a partir daqui que se dá o boom, digamos, do comércio internacional e tudo isto ficou muito mais facilitado. Muito bem, isto realmente é interessante. Nós percebemos, eu não tinha a ideia de que tinha sido nos Estados Unidos que tinha sido inventado e por um jovem tinha sido inventado o contentor. Eu tenho aqui uma pergunta que é a ICC e o seu papel fundamental para o crescimento do trade. Ou seja, no fundo, nós temos aqui vários fatores que fazem, no fundo, o desenvolvimento e o crescimento do trade. Ou seja, um deles já abordámos agora de forma muito sucinta, mas a questão dos desenvolvimentos tecnológicos, nesta vertente aqui muito de logística. Certo. Mas, no fundo, é preciso todo um enquadramento e toda uma base de entendimento para que o negócio possa fluir, para que, por exemplo, um banco nos Estados Unidos tenha o mesmo entendimento de um banco na China, um banco na América Latina, ou seja, e é aqui que a ICC ganha este papel. A ICC é o quê? É uma entidade não governamental que nasceu em 1919, tem a sua sede em Paris, um conjunto de comitês e tem como objetivos principais aqui a defesa da iniciativa privada, o aumento do comércio internacional e a quebra de barreiras proteccionistas e, no fundo, defende aqui a autorregulação do comércio internacional. Ok. Criando uma base de comitês bancários, comitês de arbitragem, no fundo, para dirimir qualquer conflito, para uniformizar procedimentos. O primeiro conjunto de regras, que são as chamadas regras e usos uniformes, data de 1933, que teve uma adesão de uma quantidade de comitês nacionais. E são muitas regras? E são as regras, hoje em dia, as que estão em vigor são as UCP 600. O CP600, está aqui outra buzzword, são aqui as regras que definem o funcionamento das cartas de crédito. Okay. E isto garante-nos aquilo que eu estava a dizer há pouco, ou seja, que um banco, seja qual for o continente, qual for a nacionalidade, vai olhar para a carta de crédito da mesma forma, no fundo garante-nos aqui uniformização de procedimentos e garante-nos a segurança da operação numa análise de documentos para sabermos se as condições foram cumpridas ou não. No fundo, vamos todos olhar para a carta de crédito da mesma forma. Muito bem. Qual é o papel desses consórcios baseados numa tecnologia, seja ela blockchain ou outra qualquer, qual é o papel desses consórcios? Ou seja, eu, desde que entrei para esta área, já foi há alguns anos, sempre se falou muito na questão da digitalização. Ou seja, é comum nós irmos a uma apresentação de trade, qualquer comitê que se fale, em várias situações me deparei com a questão de se estivesse entre nós um mercador de Veneza, conseguia hoje conhecer os documentos que nós usamos,
o documento de transporte, o BL, o que seja. Ou seja, isto para dizer que, no fundo, sempre tivemos aqui uma grande base de papel no nosso dia-a-dia. Ou seja, a estratégia da digitalização já tem sido falada há muitos anos. Já tem vindo a ser falada já há muitos anos para cá. Agora, a questão fundamental foi a questão da pandemia que nós tivemos agora durante 2 anos, veio agudizar aqui a necessidade da digitalização. E aqui trouxe vários consórcios para cima da mesa nesta chamada tecnologia blockchain. A nível desta tecnologia têm sido desenvolvidos aqui uns consórcios por alguns bancos e não só, ou seja, têm ido buscar também, porque o nosso ecossistema aqui, não saindo aqui do espectro bancário, ao nível do trade finance nós temos aqui importadores, exportadores, transitários, transportadores, seguradoras, ou seja, há todo um ecossistema aqui à volta. Exatamente. E no fundo, à data de hoje, o que nos garante aqui a interoperabilidade entre todos estes sistemas tem sido o papel. Sem dúvida, sim. O blockchain, efetivamente, têm sido criados estes consórcios em que cada vez mais se agrupam um conjunto de bancos, um conjunto de seguradoras, de transportadores, e já há projetos piloto a funcionar entre si, mas no fundo, à data de hoje, e isto é a minha perspectiva pessoal, acho que são um conjunto de arquipélagos. Exatamente. Ou seja, funciona tudo muito bem se eu tiver aqui é uma base... Aquele canal. Mas eu estou sujeito, por exemplo, a fazer procurement e preciso de um fornecedor que pode não estar no consórcio A, pode estar no consórcio B, e então aqui é que eu acho que voltamos ao tema da interoperabilidade e do papel. Exatamente. Ou seja, isso por acaso é um tema que nós haveremos de abordar em futuros episódios da Buzzword. Mas eu gostaria de voltar um bocadinho mais atrás, porque eu gostaria de saber qual foi o papel, qual foi e qual é e qual será o papel das câmaras de comércio. A Câmara do Comércio tem aqui um papel fundamental na dinamização de relação entre as partes, estabelecer confiança, criar um conjunto de comitês e convidar aqui um conjunto de especialistas, quer sejam eles da base, de criar uma base legal, base de entendimento, de qualquer conflito que possa existir entre as partes e, no fundo, fazer muito aquela abordagem de ligação com o outro país. E eu penso que aqui realmente as câmaras do comércio têm um papel muito importante a desempenhar. Foi a evolução do trade finance pré-Covid e depois pós-Covid, e que implicações é que o Covid trouxe no trade finance? Ok. Aqui estamos a falar mais de uma perspectiva de comércio internacional e não propriamente em toda a parte do trade finance. Ou seja, eu agradeço a correção e vou a partir de agora começar a usar o termo comércio internacional. Ou seja, na prática, isto agora fez-me lembrar aqui aquela questão daquela música do Escobar da Manuela Azevedo. Um problema de expressão, quando há aquela parte que a língua inglesa fica sempre bem e nós acabamos sempre... Isto também, se calhar, foi fruto aqui, a nível de instituições financeiras, para nós sempre também foi mais fácil apresentar aos clientes, diria eu, na minha perspectiva, que fica sempre melhor abordar um cliente com soluções de trade finance e não com soluções de apoio e financiamento ao comércio internacional. Exatamente. Mas é um pouco por aí. Entretanto, em relação aqui à questão do pré-Covid e pós-Covid, que impactos é que nós notamos aqui? Para além do esforço, durante o Covid, nós sentimos muito aqui a questão de como temos a operativa muito assente em papéis, houve uma fase em que a DHL, a UPS, estes transportadores alargaram bastante os prazos e estas áreas sofreram aqui alguns constrangimentos, algum entupimento, digamos, nesta fase. E isto foi o que levou então o esforço e colocar novamente em cima da mesa a questão da digitalização. No entanto, isto já vem um pouco de trás do pré-Covid, ou seja, quando começaram as tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos, ou seja, nós temos aqui uma potência de primeira ordem mundial, os Estados Unidos, e temos uma potência incumbente que tem vindo com taxas de crescimento e que se tem vindo cada vez a aproximar mais. No pré-Covid nós tivemos aqui uma escalada de protecionismo e de medidas que nós já não víamos há algum tempo. Ou seja, este momento seguido de uma pandemia provocou aqui uma disrupção, digamos, nas cadeias e desregulou-nos aqui o nosso dia-a-dia, a forma como nós estávamos habituados a ver. Ou seja, isto porquê? Porque também com os lockdowns do confinamento, N portos pararam,
Contrariamente ao que se esperava, por exemplo, nos Estados Unidos, o consumo ainda aumentou, porque as pessoas estavam em casa, mas com o online continuaram a consumir. Com portos parados, houve aqui uma altura em que nós ficámos completamente desbalanceados, ficámos com uma série de contentores de um determinado lado do mundo e com falta de contentores do outro. Ou seja, isto provocou-nos aqui quebras nas cadeias de produção, os aumentos dos fretes e dos transportes dispararam, alguns casos 1000%, nós tivemos casos em plena pandemia de contentores que sofreram aumentos de 1000%. Puxa. E é isso também um pouco, hoje o preço que estamos a pagar das questões das pressões inflacionistas não se explicam só por aí. Temos a outra questão que temos, infelizmente temos hoje connosco esta questão da guerra e do aumento dos custos energéticos, mas outra componente também deriva ainda dessa fase. Como é que vê o futuro do comércio internacional, dito do trade finance, enquanto operação? Vê um crescimento? Como é que vê a médio e longo prazo? A minha perspectiva pessoal é de crescimento, ou seja, isto porque atualmente existe um gap brutal entre as necessidades de trade e quem tem realmente acesso ao trade. Okay. Ou seja, se nós formos para o continente, nomeadamente para a África, existe uma percepção de risco muito maior por parte dos bancos, por isso nascerem programas do Banco Mundial, do Banco para ajudar no fundo aqui, para contragarantir as operações, porque nós temos uma necessidade enorme, há um conjunto de empresas que necessitam de ter acesso a estes instrumentos para fazer as suas compras, mas não têm acesso ao sistema financeiro. Sim. Ou seja, e no fundo o que nós temos que arranjar aqui é uma forma de encurtar ao máximo este gap. Eu diria que aqui a tecnologia poderá desempenhar um papel fundamental, criar aqui um sistema de mitigação de riscos, com análises mais estruturadas, agora com os machine learning que nós temos e inteligências artificiais, poder arranjar aqui mecanismos que nos permitam reduzir aqui a percepção de risco e, no fundo, o que se pretende no final do dia é encurtar este gap que existe de necessidade de trade finance. Que deve ser uma área que nos próximos anos vai ser de crescimento. Exatamente. Nuno, eu adorei esta pequena conversa, mas como é panágio do nosso podcast, no final eu retirei aqui algumas palavras, algumas buzzwords que usou, porque a maior parte delas o Nuno, por gentileza, fez a descrição, mas há aqui algumas que, duas delas você acabou por não dar essa definição e eu, para além delas, vou juntar mais duas, se não se importar. Eu tenho aqui, gostaria que nos desse uma pequena explicação sobre Swift, sobre interoperabilidade, que eu acho que é uma palavra muito cara, o CP600, ok? E para finalizar, o que é que são remessas documentárias? Ok. Então, em termos de Swift é um sistema de comunicação entre os bancos. Ou seja, existem diversos tipos de Swift que, no fundo, nos garantem aqui uma uniformização na comunicação e que nos garantem a autenticidade dessa comunicação das mensagens. Ou seja, eu, enquanto banco, se eu envio um Swift para o banco do João, o João, quando recebe um Swift meu, é uma mensagem chavada, autenticada, sabe que quem enviou aquela mensagem tem a autoridade para o fazer e é o que dá a validade à comunicação. Mas, no fundo, isto, trocado por miúdos, é quase, digamos aqui, um grupo do WhatsApp entre bancos que comunicam entre si. Ou seja, uma rede social exatamente certificada. A questão da interoperabilidade. Sim. Ou seja, no fundo, a interoperabilidade é nada mais, nada menos que garantir que um conjunto de entidades diferentes, em que cada uma tem o seu próprio sistema, a sua forma de guardar a informação, de partilhá-la, que consegue comunicar com a outra. E é aqui esta parte em que, até aos dias de hoje, nomeadamente nesta área, a garantia que nós temos de comunicar aqui, de trabalharmos todos com esta informação, tem sido através de lotes de documentos físicos em papel. E este palavrão, o CP600? O CP600, o CP vem de Uniform Customs and Practice, isto for Documentary Credits, isto é nada mais, nada menos do que, traduzindo para português, regras e uso uniformes para créditos documentários. Isto foi um conjunto de regras implementados pela CCI, pela Câmara do Comércio, em que rege, no fundo, toda a informação entre créditos documentários e que nos garante aqui que os bancos trabalham todos e olham todos para as cartas de crédito da mesma forma.
Para finalizar, remessas documentárias. Ou seja, no fundo, quando nós falamos aqui em comércio, em trade finance, comércio internacional, existe aqui uma panóplia de serviços que podem ser utilizados. Nós focamos aqui muito a nossa conversa hoje nas cartas de crédito, Exatamente. Digamos que é aqui o produto estrela, existem outros. Exatamente. No fundo, existe um nível de gradação que nós falamos aqui, a questão do risco. Ou seja, na perspectiva do importador, se eu for importador, para mim, a situação em que eu tenho menos risco é quando eu só pago depois de receber a mercadoria. Na perspectiva do importador, é exatamente a contrária. Exatamente. Ou seja, e no fundo, o exportador quer sempre o pagamento antecipado, que é o nível de risco maior para mim. Exatamente. Os créditos documentários e as remessas documentárias existem aqui no meio para dar este equilíbrio. Sendo que, qual é a principal diferença do crédito documentário para a remessa documentária? O crédito documentário, como o próprio nome indica, é um instrumento de pagamento que tem que ser apresentados um conjunto de documentos requeridos e esses documentos são validados pelo banco. Ou seja, existe uma validação do banco e é um instrumento que dá uma segurança acrescida. A remessa documentária, no limite, pode ir o mesmo lote de documentos, mas os bancos não têm o compromisso da análise dos documentos. Ou seja, é um fiel depositário da documentação, pode efetuar o pagamento contra ou aceito dos documentos, mas os bancos não fazem a validação documental nem garantem que aquelas condições foram cumpridas. Bem, Nuno, eu agradeço imenso, agradeço mesmo do fundo do coração. Acho que foi um episódio fantástico. Gostaria de parabenizá-lo pela forma simpática, o tempo que deu aqui a este episódio. Muito obrigado, muito obrigado. Nada, eu que agradeço a oportunidade. Meus amigos, eu penso que o Nuno é um bom exemplo de um jovem com uma posição de destaque dentro da Banca Nacional. E eu penso que isto pode ser um bom exemplo para os mais novos. Eu tenho aqui uma pequena história que eu vou contar para que as novas gerações também possam entender e quem sabe um dia estejam no meu lugar e estejam no lugar do Nuno. Eu há uns anos, quando andava à procura de trabalho, fui chamado para uma empresa, uma multinacional americana. Tinha pouca experiência, mandei para lá um currículo com algumas coisas pouco relevantes e fui passando step by step até chegar à última fase. Éramos 6 pessoas, se a memória não me falha, éramos 4 rapazes e 2 raparigas, 20 e poucos anos. Bom, chegamos a essa fase, aquela é uma empresa, em termos de recrutamento, muito, muito forte. Eu nem sei sinceramente como é que eu cheguei àquela última fase. Bem, de repente puseram-nos todos numa sala, tinha ao lado um corredor, entra a primeira menina, passado 2, 3 minutos, sai com uma velocidade da sala a correr, a chorar. Bem, nós, miúdos, ficamos a olhar uns para os outros, o que aconteceu? Vai o segundo, teve lá 5 minutos, sai a correr completamente chateado, vai-se embora. E assim sucessivamente, eu era o último. Eu já ia completamente nervoso, já ia. Bem, cheguei, entretanto, uma sala pequeniníssima e estavam 2 pessoas, o diretor executivo e o diretor-geral. Então chamaram, olá João, como é que está? Muito obrigada. Então falam de si. Eu comecei para lá a dizer, sou João Teles, não é? Fiz isto, fiz aquilo, passado 2, 3 minutos disseram-me logo, João, nós demos um tempo, você falou, não disse nada, eu agradecia que se fosse embora. Bem, eu fiquei, não tinha passado nem 5 minutos, nada. Levantaram-se, há um deles que abre a porta. E eu assim, mas o que é que aconteceu? O que é que eu fiz? Ainda nem comecei a falar. E eu virei-me para ambos os diretores e disse, completamente chateado, disse, meus senhores, assim, eu não vou sair da sala durante 1 hora. Os senhores, se quiserem ir, podem se ir embora, eu vou ficar. Agora, se me derem a possibilidade, eu vou tentar comunicar de uma forma diferente, mais simplificada. E de repente eles começam todos a rir. Começa tudo a rir. Eu ali, foi-me na rua, de repente começam-se a rir. E foi quando eles me explicaram que o tipo de perfil que eles procuravam era as pessoas que quando ouviam o primeiro não se iam embora. Continuavam. Ou seja, o não é só uma vírgula para o sim.
e realmente isto trouxe-me uma bagagem que eu trago desde aquela altura até hoje, que não existe o não. E realmente eu quero, por isso é que eu volto a parabenizá-lo, porque a forma como descreveu, como nos ajudou a descodificar estas palavras, e esta área do trade finance é tão complexa e a forma tão simples como falou, só tenho o meu agradecimento e dizer que você é uma pessoa extremamente preparada. Muito obrigado. João, foi meu.